Atos capítulo 13, já deixa o seu dedo no... Vamos ler a partir do 42 que a gente parou, então. Como são apenas 10 versículos, vamos realizar a leitura, depois a gente ora e a gente volta no texto. Pode ser? Atos 13, 42, você que está em casa, abra também a sua Bíblia e acompanhe conosco. Atos capítulo 13, verso 42. O texto diz: E depois que os judeus deixaram a sinagoga, os gentios rogaram que essas palavras lhe fossem pregadas no sábado seguinte. Aconteceu que, dissolvida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a que permanecessem na graça de Deus. E, no dia de sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas, quando os judeus viram as multidões, encheram-se de inveja e se opuseram ao que era falado por Paulo, contradizendo e blasfemando. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou, dizendo: eu te estabeleci como luz dos gentios, a fim de seres para salvação até os confins da terra. E os gentios, depois de ouvirem isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se propagava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e de prestígio, assim como os principais da cidade, e suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de suas fronteiras. Mas sacudiram a poeira dos pés em resposta a eles e partiram para Icônio. E os discípulos se encheram de alegria e do Espírito Santo. Deixa o texto aberto, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por termos em mãos um exemplar da Bíblia Sagrada, da palavra revelada do Senhor. E queremos, Pai, nessa oração pedir, em nome de Jesus, que nos dê a condição de entender o que lemos, de explicar o que lemos e de extrair lições práticas para a nossa vida. Porque se apenas lemos, entendemos e não praticamos, somos como o homem que edificou a casa sobre a areia, não tem qualquer segurança, a qualquer momento é destruído. Mas quando ouvimos a tua palavra, a entendemos, a praticamos, somos como o homem prudente e também somos como a boa terra que produziu fruto. Oramos, Pai, porque precisamos desesperadamente da iluminação do teu Espírito. Amém e amém. Queridos, precisamos, antes de entendermos o que lemos hoje, fazermos um breve resumo do capítulo 13. Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, Antioquia da Síria, onde nasceu uma igreja. E eles estavam ali pastoreando, ensinando, quando de repente o Espírito Santo, através de um culto que estava acontecendo, mandou separar Barnabé e Paulo para uma missão, para uma viagem missionária. E o capítulo 13 trata justamente da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E eles, juntamente com João Marcos, que foi com eles, que foi levado com eles, eles partiram da Antioquia da Síria para a ilha de Chipre. E depois de evangelizar toda aquela ilha, eles evangelizam o governador, o Sérgio Paulo, que já estava recebendo uma palavra, já estava sendo orientado, mas de forma errada por um falso profeta chamado Elimas, ou Bar Jesus. E nós vimos
naquele domingo, há 2 domingos atrás, que Paulo repreendeu aquele falso profeta, chamou de filho do diabo, ele ficou cego, não sabemos o final dele, mas o ponto é que o governador se converteu ao verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus. Dali, Paulo e Barnabé, apenas eles agora, porque João Marcos desiste da viagem e volta para Jerusalém. Eles partem rumo da ilha de Pafos, eles vão para a Antioquia da Psídia, uma cidade muito importante. E assim que chegam, Paulo e Barnabé vão direto para a sinagoga num dia de sábado, se assentam como vocês estão sentados aqui, e depois de ouvirem o que estava sendo ensinado, eles receberam uma oportunidade. O dirigente da sinagoga fez uma pergunta: tem alguém aqui entre nós que tem uma palavra de fortalecimento para nos dar? Paulo levanta a mão e diz: eu tenho. Mas o que ele tinha não era uma palavra de fortalecimento, de motivação, ou uma história para contar. Ele pregou o verdadeiro evangelho. E que pregação! E que exposição que ele fez! A gente viu domingo passado. Ele começa de Gênesis e ele vai até Reis. Ele começa dos patriarcas e ele vai até Davi. E de lá ele dá um salto para o que hoje nós conhecemos como os evangelhos, mostrando que Jesus nasce, mostrando que João Batista, seu precursor, ele anuncia que Jesus havia nascido. E aí Paulo vai para a parte onde os judeus, por não entenderem ou não acreditarem que aquele era o Messias, o matam, o prendem, o condenam, o crucificam, o matam, mas Deus o ressuscita. E Paulo termina com um chamado ao arrependimento. Paulo diz, isso a gente viu domingo passado, só estou refrescando a memória dos irmãos, que somente em Jesus há perdão de pecados. E que somente através da fé em Jesus o homem é justificado diante de Deus. E que eles deveriam tomar cuidado para que a incredulidade deles não os dominassem e eles lançassem fora aquela grande oportunidade que eles estavam recebendo de salvação. Esta foi a pregação do apóstolo Paulo. E dali a gente vem para o texto que a gente leu hoje, que de forma resumida são os resultados da pregação de Paulo. Porque a gente não viu quais foram os resultados. A gente viu que Paulo pregou, terminou com um alerta da incredulidade e não falou mais nada, que a gente deixou para ver hoje. Então a gente vai ver quais foram os resultados da pregação de Paulo. Eu dividi esses 10 versículos, só para estruturar aqui junto com os irmãos. Do 42 ao 43, a gente vai ver o que aconteceu no final do culto. Assim que Paulo acabou ali a palavra, o que aconteceu imediatamente? Do 44 ao 49, a gente vai ver Paulo se reunindo com os gentios. E do 50 ao 52, a gente vai ver uma perseguição contra Paulo e Barnabé. E no final, a gente vai ter as nossas aplicações. Queridos, vamos ver primeiramente o verso 42. Assim que o culto, estou falando culto para vocês se familiarizarem, mas assim que acabou lá a reunião na sinagoga, o 42 diz: e depois que os judeus deixaram a sinagoga, os gentios, ou as pessoas, dependendo aí da sua versão, rogaram que essas palavras lhe fossem pregadas no sábado seguinte. Então o que aconteceu? Assim que acabou o culto, eles chegam em Paulo. Algumas versões diz que as pessoas chegam em Paulo, outras versões diz que os gentios chegam em Paulo. Mas o fato é que chegaram em Paulo, aqueles que ouviram Paulo, e disseram: você tem que pregar para nós semana que vem de novo. O culto terminou e já marcaram outro sábado. Você tem que voltar aqui. Como a gente vai ver mais adiante, Paulo aceita o convite deles. Aí no verso 43, e a gente vai demorar um pouquinho aqui, porque tem muita coisa, no verso 43. Aconteceu o quê? Dissolvida a congregação,
muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, persuadiam a que permanecessem na graça de Deus. Então, para aí um pouquinho. Dissolvida a congregação, quer dizer, todo mundo foi para casa. Igual aqui, quando a gente toma um café, cada um vai para sua casa. Aqueles que estavam dentro da sinagoga, não todos, mas alguns, tanto judeus quanto prosélitos. O que são prosélitos? Eram gentios convertidos ao judaísmo. Alguns deles se converteram. Alguns deles creram em Jesus Cristo. A prova é que eles passaram a seguir Paulo e Barnabé. Então, a pregação de Paulo deu fruto, porque judeus e prosélitos se converteram ao Senhor Jesus. Só que o finalzinho aí do verso diz que Paulo e Barnabé deram uma orientação importantíssima para aqueles homens que haviam crido em Jesus. Qual foi a oração? A orientação. Vocês podem repetir comigo? Diga assim: permaneçam na graça de Deus. Essa orientação é importantíssima e eu explico para os irmãos por quê. Em primeiro lugar, é preciso entender que aqueles que estavam na sinagoga, durante toda a vida deles, ou os prosélitos, a partir de um determinado momento da vida deles, eles aprenderam a salvação por obras. Eles aprenderam a salvação como se fosse um resultado da obediência à lei. Como se a salvação dependesse do guardar o sábado, da circuncisão, das festas, dos sacrifícios de animais, porque eles eram judeus, eles aprenderam assim: para o homem ser salvo, ele tem que seguir não apenas os mandamentos morais, mas as cerimônias e tudo mais. Quando Paulo vai pregar para eles, Paulo prega a salvação pela graça. Então a vida toda, eles aprenderam a salvação pelas obras, conforme era ensinado na sinagoga todo sábado. Paulo vem e prega a salvação pela graça. É uma mudança muito grande. É um contraste muito grande. Então, quando Paulo vê que eles creram em Jesus, Paulo logo fala: permaneçam na graça de Deus. Por quê? Porque depois que eles saíram de lá, com certeza, irmãos, e eu afirmo com certeza, eles seriam tentados a voltar para a ideia de salvação pelas obras da lei. Por que eu lhe digo com certeza eles seriam tentados? Porque essa região aqui da Antioquia, da Psídia, ficava na Galácia. E foi justamente para os cristãos na Galácia que Paulo escreveu uma das suas cartas mais especiais, a carta aos Gálatas. E o teor principal, o conteúdo principal da carta aos Gálatas é Paulo dizendo o seguinte: vocês aprenderam de mim que a salvação é pela graça. Por que vocês estão querendo circuncidar os outros? Por que vocês estão querendo obrigar os outros a guardar o sábado? Por que vocês estão querendo... O que aconteceu? Uma igreja nasceu na Galácia. Uma igreja que abandonou a religião das obras para crer na salvação pela graça mediante a fé em Jesus. Só que eles estavam sendo tentados a duvidar de que Cristo era o suficiente e se apegar novamente aos ritos, às cerimônias e por aí vai. Então Paulo fala: permaneçam na graça de Deus. Por quê? Porque vocês vão ser tentados a duvidar da graça de Deus e voltar às obras da lei. E não apenas serem tentados. Paulo diz: permaneçam na graça de Deus, porque eles seriam perseguidos. Assim como Paulo estava sendo perseguido. Paulo era um
um judeu, um fariseu, que viveu e ensinou as obras da lei, a religião das obras, durante toda a sua vida. De repente ele se converte a Cristo e passa a crer na salvação pela graça mediante a fé em Jesus. Paulo estava sendo perseguido. E todos os que se convertiam a Cristo, os judeus convertidos a Cristo, eram perseguidos. Leia o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, o conteúdo, a mensagem central do livro de Hebreus é o autor, que não sabemos quem, dizendo o seguinte aos cristãos hebreus: não voltem à religião das obras, permaneçam firmes em Jesus Cristo. Permaneçam firmes, porque eles estavam sendo perseguidos. Muitos estavam sendo mortos, muitos estavam tendo os seus bens saqueados. Muitos estavam sendo despejados de suas casas, porque eles abandonaram a religião das obras para crer única e exclusivamente em Jesus Cristo. Perseguição. Então, quando Paulo olha para eles e diz: permaneçam na graça de Deus, é porque Paulo sabia que, em primeiro lugar, eles seriam tentados a duvidar da graça de Deus e voltar para as obras da lei. Em segundo lugar, porque além de tentados, eles seriam perseguidos. Talvez eu tenha usado aqui palavras que só complicou mais, então eu vou trazer um exemplo aqui. Vamos dizer que você é um judeu, você estava lá naquela sinagoga. Você estava lá naquela sinagoga. Você aprendeu a vida toda: para eu ser salvo, eu tenho que guardar o sábado. Para eu ser salvo, tenho que circuncidar. Para eu ser salvo, tenho que matar animal. Eu tenho que fazer sacrifício conforme a lei dizia. Para eu ser salvo, eu não posso comer essa carne. Para eu ser salvo, você aprendeu a vida toda. Aí daqui a pouco você ouve o Paulo dizendo: para você ser salvo, basta a sua fé em Jesus. Se você cresce como estes creram, você é para sua casa depois. Aí você chega lá na sua casa, sua família não creu, sua família continua na religião das obras. Aí você chega lá: mãe, eu descobri que a salvação é pela fé em Jesus. Primeiro que você levar um tapa por acreditar em Jesus. Segundo que você levar outro tapa por dizer que é só crer em Jesus. Não foi fácil, não seria fácil. Imagina, pensa, bota a tua cabeça para pensar. Imagina você chegando no seu marido. Não tinha Maria da Penha na época para proteger as mulheres. Mas você chegando no seu marido: amor, eu não vou mais matar animal, eu não vou mais guardar sábado, eu não vou mais circuncidar os nossos filhos, que agora a nossa família só precisa de Jesus. Eu aprendi assim. Seu marido olhar para você e falar: ah, amor, que bom que você aprendeu. Agora então vamos se converter a esse Cristo. Será que seria assim? Eu nem sei o que poderia acontecer. Nem sei o que poderia acontecer. Então Paulo, prevendo isso, que era óbvio, ele olha para eles e diz: permaneçam na graça de Deus, porque vocês vão ser tentados, e vocês vão ser perseguidos, e vocês vão ter muitos conflitos, muitas dúvidas, porque é uma mudança radical. É uma mudança radical. Você sai da religião das obras para a religião da graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus, ela parece um golpe. Sabe aquela expressão assim: isso é bom demais para ser verdade? Eles estavam acostumados com rituais para chegar diante de Deus, para ter assim acesso direto a Deus. Não tinham esse negócio que a gente faz de orar, onde a gente não está no ônibus. Quem já orou no ônibus? Quem já orou na rua? Não tinha isso. Era todo um ritual, usando aqui uma palavra, toda uma burocracia, toda uma dificuldade. E de repente,
o culto, porque o culto cristão era assim, oração, todos podiam orar em nome de Jesus, ceia, batismo para os novos membros, os novos irmãos, palavra. Simples. Não precisava de apetrechos, não precisava... Então é preciso a gente entender o que estava acontecendo lá para entender o que Paulo quer dizer aqui. Permaneçam na graça de Deus. Repitam. Esse é um dos pontos principais dessa mensagem. A gente vai voltar nele no final. Pois bem. Vamos ver o verso 44, o que diz aí agora. E no dia de sábado seguinte, quer dizer, Paulo aceitou e foi, né? Quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Então Paulo aceitou, até parece que ele não ia aceitar, até parece que ele ia desprezar uma outra oportunidade como essa. Só que quando Paulo vai lá, não está só a gente dentro da sinagoga. Lucas usa aqui, é claro, uma hipérbole, mas para expressar que não era pouca gente. Lucas diz, quase toda cidade estava lá para ouvir o que Paulo estava dizendo. Então não era só dentro da sinagoga, era gente em volta, era gente... Não sei como que Paulo deu conta de falar com tanta gente, não tinha microfone, eu não sei como é que a voz dele chegou. Mas aí o verso 45 nos mostra algo muito triste, ó. Mas, quando os judeus viram as multidões, encheram-se de inveja e se opuseram ao que era falado por Paulo, contradizendo e blasfemando. Então veja só, para reforçar mais ainda que era muita gente, Lucas fala, quando os judeus viram as multidões, eles foram tomados de quê, irmãos? Inveja. Por mais que o autor não explique o porquê dessa inveja, a gente pode imaginar duas possíveis razões para essa inveja, que eu anotei aqui. A primeira delas é que eles viram Paulo e Barnabé como concorrentes deles. Porque o que Paulo e Barnabé estavam fazendo? Pregando o evangelho para que pessoas se convertessem a Jesus. O que os judeus faziam? Pregavam a lei para que pessoas se convertessem ao judaísmo. Então, uma possível razão dessa inveja é, peraí, a gente está perdendo seguidores, a gente está perdendo membros, a gente está perdendo... Paulo está pregando, tem gente que está aí acreditando. Então essa é uma das possíveis razões da inveja, porque, gente, eu sei que é difícil falar isso, mas é uma realidade. O judaísmo naquela altura já havia perdido a sua essência, há muito tempo. Aquela essência inicial do tabernáculo, depois do templo com Salomão, que o povo tinha todo aquele temor com os animais que eram sacrificados para remissão de pecados. Toda aquela espiritualidade já tinha se perdido há muito tempo. Sabe o que o templo, que até então ainda existia o templo, sabe o que os rituais, o templo, as cerimônias haviam se transformado? Num grande mercado, num grande empreendimento para enriquecer. Então, quando eles vê Paulo, quando eles vê Barnabé pregando e pessoas crendo, logo eles pensavam, ixi, a gente está perdendo gente. E perder gente era perder dinheiro. E perder gente era perder muita coisa. Pastor, baseado em que o senhor faz essa afirmação? Baseado em Mateus 23. Jesus olha para aqueles principais religiosos da época e fala, vocês são um bando de raça de víbora. Vocês entram dentro da casa das viúvas, não é preocupado com as viúvas.
é querendo se alimentar do que as viúvas têm, é querendo tirar proveito dos mais necessitados. Então, a inveja possivelmente pode ter essa razão. E uma outra razão, sabe qual que era? E essa eu tenho certeza, essa daqui eu afirmo mais do que uma possível razão, é uma garantia que eu te dou. Os judeus estavam com ciúmes dos gentios. Porque os judeus, eles achavam que Deus, ouçam irmãos, os judeus achavam que Deus, que a salvação era propriedade exclusiva de Israel. Eles pensavam que Deus era uma propriedade exclusiva dos descendentes de Abraão. Quando eles vê a salvação sendo anunciada aos gentios, eles ficam com ciúmes. Porque na cabeça deles, a gente já viu isso, lá no episódio do lençol, por exemplo, a gente falou bastante disso. Eles olhavam os gentios como uma raça inferior, que não tinha direito a ter o Deus que eles tinham. Por que eu disse que eu afirmo isso categoricamente para você? Porque Paulo, lá em Romanos, salvo engano, 11, 10... Você lembra, Monique, se é 10, se é 11, quando Paulo ele vai tratar do ramo que é enxertado, que através do ciúme, Deus, ao escolher os gentios, criou ciúmes nos judeus. Então eles ficaram com ciúmes. Ciúmes. Essas são as duas possíveis razões. E o que eles fizeram? A gente viu aí que eles começaram a blasfemar, não foi? Se opuseram ao que era falado, 45 de novo. Se opuseram ao que era falado por Paulo, contradizendo e blasfemando. Então, o que seria isso? Tipo assim, Paulo não está pregando lá? Paulo não está pregando para a multidão? Era como se Paulo estava pregando e os judeus... Oh, não é assim não, é mentira isso aí. Não acredito no Paulo não. Paulo está falando aí que é pela graça, não é pela graça não, é pela lei. Tem, tipo assim, Paulo falando de um lado e eles rebatendo. Isso não corrobora com o que eu acabei de ensinar aos irmãos? Que Paulo olha para eles e fala antes, permaneçam na graça, porque ia ter gente, a gente já está vendo aqui, que ia querer colocar dúvida e minhoca na cabeça deles. E era o que os judeus estavam fazendo. Só que aí, irmãos, o 46 e o 47 nos fala da ousadia dos apóstolos. 46. Então Paulo e Barnabé, de forma tímida, medrosa, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então, Paulo percebeu o burburinho, Paulo percebeu a blasfêmia, a contradição. Paulo fala assim, olha, a gente pregou primeiro para vocês. A gente estava sábado passado juntos pregando para vocês. E eu falei para vocês da incredulidade. E vocês foram incrédulos mais uma vez. Vocês rejeitaram. Agora a gente está pregando para os gentios. Sabe de que eu lembro? Eu lembro citando aqui, eu lembro de João 1. Vou ler para vocês aqui. Vocês conhecem, mas vale a pena ler. Qual que foi a palavra do Paulo? Vocês rejeitaram. Os gentios estão sedentos. Olha aí, quase a cidade toda veio me ouvir. Vocês não quiseram, eles querem. Eu lembro disso aqui, ó. João 11. Fala assim, ó, sobre Jesus. Veio para os seus, aqui eram judeus, e os seus não o receberam. Mas deu a todos os que o receberam o poder de se tornarem os filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então é o que Paulo está falando, vocês rejeitaram, os gentios estão interessados, eu estou pregando para eles. E Paulo vai se dedicar justamente, quase todo o seu ministério, a pregar para os gentios.
Vocês sabem o que eu estou falando quando eu falo gentios, né? Os não judeus, que engloba todos nós. E aí no 47, que a gente não chegou a ler, Paulo vai usar a Bíblia para dar base no que ele está falando. Ó. Pois assim o Senhor nos ordenou, dizendo, abre aspas, eu te estabeleci como luz dos gentios, a fim de seres para a salvação até os confins da terra. Aqui, para dar base ao que Paulo está falando, vocês rejeitaram, a gente está indo para os gentios, Paulo cita Isaías 42, 6, uma profecia sobre Jesus, que Jesus seria a luz dos gentios. Que através de Cristo, pessoas de todas as nações da terra seriam introduzidas ao povo de Deus. E Paulo também, ao afirmar o que ele afirmou, ele está fazendo uma alusão ao que Deus havia dito a... gente, aquele que foi na casa que Deus enviou para falar com Saulo, lá, Ananias? De Atos 9, foi? Ananias. Que Deus tinha falado para Ananias, ó, vai lá, Paulo está cego, vai lá e diz para ele que ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios e a todos os povos. Então Paulo se lembrou. Então eu estou pregando para os gentios, primeiro, porque vocês rejeitaram, como já havia sido dito. E segundo, porque eu creio num Jesus que é luz para os gentios e eu tenho uma missão, pregar para os gentios. E aí, irmãos, os gentios ouvindo isso, olha a festa que eles fizeram, ó, verso 48. E os gentios, depois de ouviram isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. Para um pouquinho, a gente tem alguns pontos para ver aqui. Por que eles ficaram tão alegres? Porque eles viram Paulo discutindo com os judeus e Paulo falando assim, a salvação é para os gentios também. Eles, para a gente também. Começaram a se alegrar. Então quer dizer que a gente também pode ser povo de Deus. Então quer dizer que a gente não é desprezado. Então quer dizer que a gente não é o lixo que eles pensam que a gente é. Então quer dizer que Jesus veio para nós também. É uma boa, uma excelente, uma maravilhosa e talvez a melhor de todas as notícias que eles poderiam receber. Então eles fazem festa, eles se alegram. Enquanto que os judeus estão furiosos, os gentios estão celebrando, estão comemorando. Só que tem um detalhe aí no finalzinho do 48, convido até vocês para reler comigo aí, ó, finalzinho do 48. Ó. E creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. Veja que esse ponto é importantíssimo. Nicodemos diz que aqui sai o Lucas evangelista e entra o Lucas teólogo. Porque Lucas apresenta aqui uma doutrina muito especial, que é a doutrina da eleição. Lucas registra que não foram todos que creram. A cidade toda, quase toda a cidade estava reunida. Mas Lucas não diz toda a cidade creu. Lucas diz, e creram todos os que estavam destinados à vida eterna. O que significa que quase toda a cidade ouviu a palavra. Mas apenas os eleitos de Deus creram naquela palavra. Apenas os que Deus havia destinado e os destinou antes da fundação do mundo é que creram naquela palavra. Eu não sei se vocês estão notando. Paulo, ele trata da responsabilidade humana. Ele está falando forte aqui com os judeus. Vocês foram incrédulos. Vocês não creram. Eu preguei para vocês, vocês não creram. E em seguida, Lucas registra que creram aqueles que haviam sido destinados a crer. Então, de um lado, nós temos
a responsabilidade do homem, do outro lado nós temos a soberania de Deus. Eu tenho comigo o seguinte, irmãos. Se você não creu, a culpa é sua. Se você creu, a glória é dele. Se você foi para o inferno, mérito seu. Se você entrou no céu, glória dele. Deu errado, culpa minha. Deu certo, glória dele. A gente viu isso, estudamos isso na nossa confissão de fé. E esse texto nos mostra. Deixa eu ver se tem algo mais. O 49, a gente já está caminhando para o fim. E a palavra do Senhor se propagava por toda aquela região. Então aqui, irmãos, a palavra se espalhou e aqui está nascendo uma igreja nessa região da Galácia. Tanto é que, como eu disse, Paulo vai escrever posteriormente uma carta dedicada a esses que creram e nasceu uma igreja aqui em Antioquia da Psídia, na Galácia. Eu já volto já nesse ponto, só vamos concluir aí o verso 50 ao 52, nos mostra uma perseguição, mais uma, né, para a conta. Verso 50. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de prestígio, assim como os principais da cidade, e suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de suas fronteiras. Então é aquilo que a gente, você que está estudando o Atos com a gente aqui todos os domingos, você vê, os judeus não conseguem ganhar discussão, os judeus não conseguem encontrar base bíblica para o que estão querendo defender, então eles partem para a violência, eles partem para a agressão, eles partem, expulsou. E como é que eles fizeram isso? Eles não simplesmente mandaram Paulo e Barnabé embora. Eles fizeram a cabeça de mulheres, que Lucas fala, mulheres piedosas e de prestígio. Provavelmente eram mulheres convertidas ao judaísmo, casadas com homens gentios que tinham uma certa influência. Então, tipo assim, vai lá e fala pro teu marido, tem uns homens aí querendo arrumar tumulto aqui na cidade. Possivelmente os maridos delas eram homens de influência política, e aí eles fizeram, enfim, homens importantes, diz aí, de alguma forma eles conspiraram e botaram Paulo e Barnabé fora da cidade. Não sei se vocês estão percebendo aqui, mas uma igreja nasce e os pastores dessa igreja são expulsos da cidade. Então é uma igreja que nasce, mas não vai ter nem pastor por um tempo para cuidar. Mas apesar de não ter pastor, a gente vai ver quem ficou com aquela igreja lá. A gente vai ver. Vê o 51 aí, Mas sacudiram a poeira dos pés, quer dizer, Paulo e Barnabé sacudiram a poeira dos pés em resposta a eles e partiram para Icônio. Não tem como a gente não ler esse texto, irmãos, e nos lembrar de Mateus 10, 14. Jesus fala, quando vocês entrarem numa casa e vocês não forem bem-vindos, se não forem recebidos, eles não quiserem ouvir vocês, vá embora e sacuda a poeira dos pés, para servir de testemunho que eles rejeitaram vocês. E naquele dia, Jesus disse, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade que rejeitou vocês. Trazendo aqui para o que a gente acabou de ler, no juízo final haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que na Antioquia da Psídia rejeitaram a palavra de Deus. E o finalzinho aí, o 52. E os discípulos se encheram de alegria e do Espírito Santo. Então, só um detalhe do verso anterior que eu não falei. Eles foram expulsos e foram para Icônio, uma outra cidade importantíssima que a gente vai ver no capítulo 14 daqui a um mês, quando a gente voltar a estudar o livro de Atos. Só que o que aconteceu aqui no final? A alegria do Espírito Santo estava sobre eles. O que significa isso na prática?
Primeiro que o Espírito Santo consolou Paulo e Barnabé que foram expulsos. O Espírito Santo alegrou, confortou, fortaleceu eles em meio àquela perseguição. Mas também significa que o Espírito Santo ficou com a igreja que nasceu em Antioquia da Psídia. Então é uma igreja que nasceu, ficou sem pastor, mas foi cuidada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não os... Porque não tinha como expulsar o Espírito Santo. Expulso Paulo, expulso Barnabé, mas o Espírito Santo não expulso. O Espírito Santo ficou consolando. E a onipresença do Espírito Santo, né? Ele ficou ali e foi com os apóstolos. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso. Vamos fechar agora a Bíblia. Daqui 5 domingos a gente volta para o nosso estudo. Dá uma dor no coração de parar um pouquinho, mas é por uma boa causa. Por favor, toda atenção agora, porque a gente não terminou a pregação. A gente terminou a exposição, a explicação. Agora precisamos aplicar em nossas vidas. O que a gente aprende com tudo isso? Vamos falar da gente agora? Vamos voltar para cá? A gente estava lá no primeiro século. Vamos voltar para o século 21. Primeira aplicação. Deixa eu beber uma água aqui para ajudar. A primeira aplicação. Devemos permanecer na graça de Deus. O que Paulo falou para eles cabe muito bem para nós. Eles não aprenderam a vida toda que a salvação era pelas obras, que a salvação era fruto do cumprimento de obrigações religiosas. Não foi assim que eles aprenderam? E não foi assim que muitos de nós aprendemos? Que para você ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Para Deus ouvir você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Que são os seus esforços que te fazem entrar no céu. Que é a sua justiça que te torna merecedor do céu. Que é a sua oferta, que é o seu dízimo, que é o seu jejum, que é a sua oração, que é a sua corrente, que é a sua vinda na igreja que vai fazer Deus te abençoar. Isso que a gente aprendeu, queridos, é a religião das obras. Só que é pior, porque não era a religião das obras da lei de Moisés, como os judeus viviam. Era uma religião de obras, e estas obras foram determinadas por homens, por pessoas. Não faça isso, não toque naquilo. E teve um belo dia, um glorioso dia, um bendito dia, que pregaram para nós o verdadeiro evangelho. E que nós entendemos, enfim, que a salvação não é pelas obras, é pela fé em Jesus Cristo. Um dia que, enfim, aprendemos que nós não conquistamos a nossa salvação, mas que fomos conquistados pelo nosso Salvador. Teve um dia que Deus abriu os nossos olhos. Teve um dia que Deus iluminou o nosso coração. Teve um dia que fomos libertos de toda mentira. E nos foi apresentado o verdadeiro, puro, simples e maravilhoso Evangelho. Só que a exemplo deles, nós também somos. Vamos voltar um pouco. Nós fomos, somos e seremos criticados, tentados e até perseguidos, com um objetivo único. Eles querem que a gente volte para a religião das obras. Eles querem que a gente duvide da suficiência de Cristo. Eles querem que a gente duvide que Cristo basta. E a palavra de Paulo aos judeus se aplica muito bem a nós. Permaneçam na graça de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela permanecer na graça de Deus. Irmãos,
Seremos tentados a crer outra vez na salvação por obras. Portanto, permanecemos na graça de Deus. Seremos tentados a voltar para o sincretismo. O que é o sincretismo, pastor? É você querer outra vez ter um pacote de sal, um vidro de óleo, uma garrafa de água, um manto, ou qualquer outro absurdo neopentecostal. E eu digo a você, permaneça na graça de Deus. Eu já vi pessoas que vieram aqui, ouviram o verdadeiro evangelho, mas sentiram saudades, sentiram falta. Porque não há como negar que esse movimento chamado neopentecostalismo vicia as pessoas. E elas não permaneceram na graça de Deus. Por isso eu digo aos irmãos, aqui nessa manhã, permaneçam na graça de Deus. Seremos tentados a voltar para o pragmatismo. Sabe o que é o pragmatismo, irmãos? É você fazer as coisas tendo como critério se vai dar certo, não se é certo. Então é você fazer alguma coisa pensando se aquilo vai dar certo. Se vai dar certo, eu faço. A pergunta não é, vai dar certo? A pergunta é certo? É certo? Porque aquela frase de efeito que num jogo de futebol vale até gol de mão, se bem disfarçado, o importante é o gol, não se aplica ao reino de Deus. Aquela máxima, os meios justificam o fim, os fins, não se aplica ao reino de Deus. Não nos rendemos, permaneçamos na graça de Deus. Pastor, meu marido me persegue, meus filhos, pessoas, amigos. Permaneça na graça de Deus. Eu poderia parar aqui, mas eu não vou parar. Eu tenho mais a dizer. Cuidado com os que distorcem o verdadeiro evangelho. Paulo estava pregando o verdadeiro. Enquanto ele estava pregando, o que os outros estavam fazendo? Contradizendo, distorcendo, mentindo. Cuidado com eles. Porque das duas uma, ou eles são ignorantes e precisam conhecer o verdadeiro evangelho, portanto devemos orar por eles, ou eles são cruéis, ou eles são maldosos. De uma forma ou de outra, ore por eles, mas cuidado com eles. Paulo disse, se alguém vier aqui pregar um outro evangelho, diferente do que eu preguei para vocês, ele é um anátema. Gálatas capítulo 1, se eu não me engano. Anátema. Um amaldiçoado. Você não deve ouvi-lo. Em terceiro lugar, só me faltam duas. Os eleitos vão crer. Os destinados vão crer. Os escolhidos vão crer. Como que eles vão crer? Através da pregação do Evangelho. Os eleitos na cidade da Antioquia da Psídia creram em Cristo quando foram apresentados ao verdadeiro Evangelho. Não quero me estender a essa doutrina, me aprofundar nessa doutrina hoje, mas eu quero dizer duas coisas para você. O fato de Deus ter os seus eleitos é o que nos motiva a falar de Jesus. Porque se Deus não tivesse os seus eleitos, falar de Jesus seria inútil. Tem gente que fala, que pensa, mas se Deus tem os seus eleitos, para que vamos falar de Jesus? Se eles no final das contas serão salvos, qual é a razão de falarmos de Cristo? Não, você tem que reformular a preposição, você tem que reformular a ideia. Você tem que falar assim, porque Deus tem os seus eleitos, porque Deus tem os seus eleitos, é que nós devemos evangelizar. É que nós devemos falar de Jesus, porque a nossa mensagem não vai ser vã. Alguém que vai me ouvir vai crer. Alguém que vai me ouvir, ainda que seja um, será salvo. Porque Deus tem os seus eleitos. E em segundo lugar, se você creu em Jesus Cristo, pastor, será que eu sou um eleito? Se você consegue crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, é porque você é um eleito. De outra forma, você jamais creria.
E por fim, a importância do Espírito Santo cuidando da gente. Ô, irmãos, chega a ser emocionante. Uma igreja nasce e os pastores da igreja é expulso. Quem vai cuidar de nós? E agora? Quem? O Espírito Santo. Por isso já disse alguém que o livro de Atos poderia ser chamado, em vez de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo cuida da sua igreja. O Espírito Santo fortalece a sua igreja. Às vezes você fala assim, será que eu tenho o Espírito Santo? Eu não percebo. É que você não percebe o Espírito Santo quando tudo vai bem. Porque você não percebe o Espírito Santo quando o dia está maravilhoso. Mas você percebe o Espírito Santo na hora mais difícil, na hora mais amarga. E alguns aqui estão percebendo o Espírito Santo. Alguns aqui estão, eu posso até dizer, sentindo o Espírito Santo, a consolar, a amparar, a sustentar, a corrigir. Porque o Espírito Santo está com a sua igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, queridos.